suas Bíblias no livro de Apocalipse? A gente fala de livro de Apocalipse, o povo já fica com medo. Mas eu creio que o Senhor quer falar aos nossos corações. Como o Senhor falou ao meu coração, eu creio que Ele vai falar ao coração da igreja. Apocalipse capítulo 2. Que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu o achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçais, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras do Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Mais forte, igreja, para Jesus. Não tem como eu falar do livro de Apocalipse se eu não falar de João. E o texto vai dizer, a gente conhece João Batista. João, ele era irmão de Tiago, e ele era filho de Zebedeu. Eles eram pescadores. E a história diz que eles estavam consertando as redes quando Jesus chama eles a serem pescadores de homens. E imediatamente eles largam as redes, eles deixam seu barco, ele deixa seu pai, e eles começam a seguir a Jesus. E Jesus começa a ensinar aos discípulos, e eles vão aprender. A Bíblia vai dizer que Jesus chama Tiago e João de Boanerges, que significa filhos do trovão. Eles são chamados assim pela personalidade que eles tinham. 2 irmãos de personalidade forte. A Bíblia relata que uma certa feita, Jesus vai até uma aldeia de samaritanos, e eles não querem receber Jesus. E por eles não quererem receber Jesus, João e Tiago perguntam para Jesus se o Senhor queria que eles orassem para cair fogo no céu para consumir aqueles samaritanos. Jesus repreende eles. Jesus sacode a poeira do pé e segue em frente. E Jesus ensina eles. Só que ao mesmo tempo que João e Tiago, eles tinham uma personalidade forte, eles tinham fidelidade para com Jesus. Eles tinham amor sobre a obra. Sabemos que Jesus, ele chamou 12 discípulos, mas tinha 3 que eram mais próximos de Jesus, que eram Pedro, Tiago e João. Em algumas ocasiões de Jesus, no ministério de Jesus, esses 3 discípulos sempre estavam com ele. O texto vai dizer que na ressurreição da filha de Lázaro, Pedro, Tiago e João estavam com Jesus.
Na transfiguração de Jesus, onde Jesus foi transfigurado, eles viram Elias e Moisés. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. Quando Jesus foi para o Getsemane à noite, e ele foi traído, Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. O apóstolo João, ele era filho de Zebedeu, e aparentemente ele era bem sucedido e influente. E João, ele reúne-se a Pedro e Tiago no círculo íntimo de Jesus. E sendo pescadores, João e Tiago vieram de Cafarnaum. João, ele foi uma testemunha ocular da vida e do ministério de Jesus. Ele ministrou por mais tempo que qualquer outro discípulo. Eu preciso falar isso daqui, porque se eu não falar isso daqui, você não vai entender. Você só vai entender que foi João que escreveu a carta. E aí fica assim: João, ele estava presente na última ceia e aos pés da cruz, ao lado da mãe de Jesus. Acompanhou Pedro até o sepulcro. Reconheceu Jesus depois da sua ressurreição. João, ele é chamado de discípulo amado. Ele era um homem que ele tinha intimidade com Jesus. A história vai dizer, o texto vai dizer que João, ele reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. O texto vai dizer que João, ele pergunta para Jesus quem era o traidor. Pedro quer saber quem é o traidor. E ele faz um sinal para João. João se reclina no peito de Jesus e pergunta para Jesus. E Jesus vai dizer para ele assim: aquele que eu der um bocado molhado, esse é o traidor. Jesus pega o bocado molhado e dá na mão de Judas. A Bíblia vai dizer que João, ele tinha muita intimidade com o Senhor. E por causa da intimidade, ele foi parar na ilha de Patmos. E o significado de Patmos é mortal. Uma ilha vulcânica, onde o Império Romano fazia prisão por ser quase inabitável. Era um lugar de bestas feras, de muitas víboras e um lugar de morte. Todos aqueles que peitavam, que se achavam grandes e queriam peitar o Império Romano, era tido como malfeitor e como ladrão. Então eles eram jogados na ilha mortal, na ilha de Patmos. E naquele tempo, a perseguição com o povo cristão estava muito grande. Deoclínio, ele era o rei daquela época, juntamente com Domiciliano. E naquela época não tinha tribunal, o tribunal era eles. Então eles pegavam as pessoas e jogavam nessa ilha. E lá eles eram forçados a fazer trabalho. Eles eram forçados a trabalhar quebrando pedra, até chegar à exaustão. Então o caso era assim: jogavam numa ilha mortal, na ilha de Patmos. Se não era morto pelas bestas feras, era morto pelas víboras. Se não era morto pelas víboras, era morto por exaustão de tanto trabalho. Só que uma coisa, aonde a Bíblia vai dizer que o povo cristão é assim: quanto mais trabalho, mais eles crescem. Quanto mais trabalho, quanto mais bate, quanto mais coloca obra, quanto mais coloca esforço, quanto mais coloca peso, mais o povo cresce. E João, ele vai parando assim. E João é jogado na ilha de Patmos, não porque ele era bonito, mas por causa da palavra. Ele prega, e ele começa a pregar, e ele começa a constituir igrejas, e ele começa a incomodar o Império Romano. E muitas das vezes eu e você
porque nós temos um cargo eclesiástico, porque nós subimos aqui e louvamos, porque nós pregamos, mas nunca vai ser sobre nós, sempre é por causa dele. João é jogado na ilha por causa da palavra, porque ele pregava a verdade. A Bíblia vai dizer que ele é jogado, e muitas das vezes eu e você não queremos passar alguma situação por causa da palavra. Nós não queremos passar tribulações por causa da palavra. Muitas das vezes nós se calamos para não falar a palavra. Muitas das vezes ficamos com medo e com vergonha. Ah, mas se eu pregar a palavra e eu falar a verdade, a Simone falou aqui, a diaconisa Simone, uma coisa boa e uma coisa necessária. É necessário você pregar a palavra, e é necessário você pregar a verdade, independente para quem for que seja, independente se for para o seu amigo, se for para o seu parente, se for para o seu marido, se for para a sua mulher, se for para o teu filho, fale a verdade. Nós não queremos, mas por causa da palavra, João, ele sabia o que ele ia enfrentar. Muitas das vezes eu e você queremos largar tudo, abandonar tudo, porque nós perdemos a consciência. E quando perdemos a consciência, a gente perde a nossa identidade. A gente perde para que a gente estamos aqui, para que a gente viemos e o que nós estamos fazendo aqui. Sabe a dáquila perdida dentro da casa? Está perdido dentro da casa. O Evangelho é mais do que isso, igreja. O Evangelho é mais do que um culto. O Evangelho é mais do que um culto. A gente acha que Evangelho é culto. Não, o Evangelho é mais do que isso. Vai além do que você não imagina. E aí, nós não queremos, mas é necessário. E nós perdemos a consciência. E o significado de consciência diz assim, que é capacidade para discernir. Se nós perdemos a consciência, nós perdemos a capacidade de discernir. Como assim, Nicolás? João sabia o porquê que estava lá. Ele tinha a capacidade de discernir o porquê que ele foi para a ilha de Patmos. E por que eu e você, quando entramos em algum deserto, em algum lugar, não temos o discernimento por que nós fomos para lá? Nós temos que ter o discernimento de quando a prova e a luta vem. Eu não vou me importar se hoje você não dá glória, se você não sair sapateando, não. Eu estou me importando é que a palavra hoje entra dentro do teu coração e ela vai fazer efeito. E o significado é capacidade de discernir. Então, se a gente está sendo perseguido, não é para a gente desistir. É para a gente ter capacidade, porque que nós definir o porquê que nós estamos sendo perseguidos. E João ele nos mostra. Paulo ele vai dizer assim que a nossa luta, ela não é contra a carne. A nossa luta não é contra sangue, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Sabe o que o Senhor manda dizer aqui? Para de lutar com a força do teu braço. Para de lutar contra a carne. Porque se você não tiver no Espírito, para você lutar com a carne vai ser difícil. Porque a carne vai te vencer.
Então a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra as hostes espirituais. É no mundo espiritual. Então a gente precisamos ter consciência das nossas batalhas e das nossas guerras. Porque a consciência, ela traz o equilíbrio. E o equilíbrio traz entendimento. E o entendimento traz paz. Agora pense, imagine você sem consciência, sem equilíbrio, sem entendimento e sem paz. Porque perdeu a consciência, perdeu tudo. Quando perdemos a consciência, perdemos tudo. Porque não só basta perder os frutos do Espírito, se nós não temos consciência. Se Deus não trabalhar aqui, não tem como você trabalhar aqui. Sabe o que é? É gente ferida e machucada aqui, querendo trabalhar aqui, ó. Não foi curado aqui primeiro e nem aqui quer trabalhar aqui. E o Senhor está falando: deixa eu fazer a tua consciência voltar. Deixa eu curar teu pensamento. Deixa eu curar a tua alma, o teu coração. Porque quando Ele cura a alma, o coração, o pensamento, e a gente tem consciência, quando vem alguma coisa para desequilibrar, a gente está equilibrado. A gente não desequilibra por qualquer coisa. Quando nós temos consciência. O Senhor falou no meu coração. Sabe por que às vezes você desequilibra? Porque você está sem consciência. É doído. Vai doer, mas vai sarar. E eu creio, porque o Senhor, Ele só corrige aquele que Ele ama. E o Senhor falou comigo primeiro. Porque às vezes nós subimos aqui e nós achamos que a gente só está entregando para a igreja. Mas a palavra corta aqui primeiro. É nós primeiro que está trazendo a palavra. Depois a palavra vai fazer efeito na igreja. Então o Senhor falou comigo: sabe por que às vezes você desequilibra? Porque você está sem consciência. Aí sem consciência você desequilibra. Aí você desequilibrando, você fica sem entendimento por que está acontecendo. Você já viu o negócio que a gente fica sem entendimento? Não sei por que veio isso. A gente fica assim, ó. Não sei por que aconteceu isso. Não sei, não estou entendendo nada. Não estou entendendo porque está sem consciência. Está desequilibrado. Aí perdeu o entendimento. E perde a paz. Perde a paz. Pastor, nos ensina uma coisa? Todas as vezes quando a gente entrar na casa de alguém, a gente dizer que a paz de Deus esteja neste lar. Mas como que alguém dá paz sem estar com paz dentro do coração? Como que eu dou a paz se por dentro eu estou atribulada? Eu não tenho paz. Aí como que eu vou oferecer uma coisa que eu não tenho? Para de querer oferecer aquilo que você não tem. Vai primeiro se consertar, procurar aquilo que você perdeu e depois você oferece. Aleluia. Não tem como eu oferecer paz sem ter paz. Então, João, ele está em Pátimos, mas Pátimos não está em João. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que eu entendo isso? Não é o ambiente que te faz. Não é o ambiente que faz você. Mas é você que muda todo o cenário do ambiente. Não é porque João estava na ilha de Pátimos que Pátimos entraria dentro do coração dele, entraria nele e ele deixaria de pregar e deixaria de falar a verdade. Glória a Deus! Sabe qual é o problema da nossa geração? A gente entra em alguns ambientes, em vez de a gente
Eu falei hoje 50 vezes lá em casa: Senhor, segura na minha mão, segura na minha mão, segura na minha mão, porque o povo vai falar que eu sou sua mulher que prega, já prega. Mas eu ouvi aqui: pregue a verdade. A palavra não é minha, igreja. A palavra é dele. E se ele está nos ensinando hoje, adquira aquilo que ele está ensinando, porque isso você vai levar para a tua vida. E ele também estava me ensinando. Então, João está em Patmos, mas Patmos não está ali. E a gente precisa ter consciência das nossas batalhas. Então João, ele vai parar na ilha de Patmos. E quando ele entra na ilha de Patmos, alguém está olhando e está dizendo assim: eu não consegui matar João, porque eu coloquei ele num tacho de óleo fervendo. O infeliz não morreu. Joguei ele na ilha de Patmos, na ilha mortal. O infeliz não morreu. Lá na ilha tem bestas feras, mas as bestas feras não matou João. As víboras não matou João. O trabalho exaustivo não matou João. O tacho de óleo quente não matou João. O Senhor estava falando: eu levei João para a ilha de Patmos para me se revelar o sobrenatural para ele. Talvez em alguns lugares que o Senhor tem te colocado, em algumas provações, o Senhor está te colocando para se apresentar para você. Aí sabe o que a gente faz? Veja a gente ficar na aviação, a gente já começa: por que eu estou passando essa prova? O porquê que eu estou passando essa luta? Só que o Senhor dá entendimento, sabe o que é? Eu estou querendo me revelar para você. Eu estou querendo mostrar o sobrenatural. Eu estou querendo abrir o céu e você ver coisas que ninguém ainda viu. Eu estou querendo mostrar uma coisa sobrenatural ao qual seus olhos não poderão humano enxergar. Ele está querendo mostrar o sobrenatural para João. João vai. O Senhor se apresenta. E João começa a escrever. E João escreve. E ele começa a escrever que ele viu um homem de cabelos brancos, seus olhos como chama de fogo, seu peito era cingido como um cinto de ouro, seus pés como um latão reluzente, na sua mão tinha 7 estrelas. João começa a escrever. Só que o Senhor fala para ele assim: João, escreve as igrejas da Ásia. Eu preciso falar com a minha igreja. Tudo que você passou, eu precisei me revelar para você, porque eu preciso falar com a minha igreja. Não era só com João. O negócio era as igrejas. E João começa a escrever o texto qual nós lemos. A carta de Éfeso. Éfeso, ela ficava na Ásia. E ela era uma cidade considerada como um lugar de... Eles tinham muito dinheiro, né, pastor? Quer dizer que eles vendiam amuleto, que tinha a deusa Diana. Então eles eram um povo que eles tinham condições, eles eram um povo rico. E eles adoravam outros deuses. Só que alguém é enviado para Éfeso para pregar para Éfeso. E o povo começa a se arrepender. E quando o povo se arrepende, a igreja começa a adorar e começa a servir ao Deus Altíssimo. E o texto que nós lemos vai dizer assim: escreve ao anjo da igreja. E o anjo da igreja,
nada mais é do que o pastor da igreja. E aí ele vai dizer assim, ó. E isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Eu estava estudando, e as 7 estrelas simbolizam os 7 pastores da igreja. E vai dizer que na mão direita do Senhor, os pastores estavam na mão direita. Mão direita é símbolo de autoridade. O Senhor estava falando: os pastores estão nas minhas mãos, e eu não vou perder nenhum, eles estão nas minhas mãos. Então era necessário João escrever. Quando João começa a escrever, o Senhor começa a se revelar para a igreja. E aí ele vai dizer assim, ó: o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro significava as igrejas. O Senhor andava no meio das igrejas. O Senhor andava no meio das igrejas. Era o Senhor que andava. E aí ele vai dizer assim, ó: eu sei as tuas obras. O Senhor, ele se apresenta como aquele que conhece o estado que a igreja estava, a necessidade que a igreja precisava. Foi falado aqui de dom e de necessidade. O Senhor mandou João escrever, porque a igreja de Éfeso tinha uma necessidade. E eu vou trazer para os dias de hoje. Sabe por que essa palavra? O Senhor falou: o meu coração, ministério eu sou, está precisando reconhecer, voltar ao primeiro amor. Porque a gente prega só para a igreja de antigamente, mas eu vou trazer para os dias de hoje. Vai dizer assim: eu sei as tuas obras. Eu sei o teu trabalho. Éfeso era uma igreja que trabalhava. Não era uma igreja que ficava parada. Não era uma igreja que ficava de braços cruzados. Quando eles receberam a palavra, eles fizeram juízo daquilo que eles receberam. Quando eles foram impactados com a palavra, eles fizeram menção da palavra que eles receberam. Então é uma igreja que trabalha, uma igreja de paciência, uma igreja que tem perseverança. Aleluia! Uma igreja de paciência. Aleluia! Deixa eu te dizer algo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Os discípulos entristeceram Jesus? Sim ou não, igreja? Jesus desistiu deles? Não. Você entristece Jesus? Sim. Ele desistiu de você? Não. E por que as pessoas que te entristecem você desiste dela? Eu vou repetir de novo. Aleluia! Você entristece Jesus? É forte, Deus. Jesus desistiu de você? Aleluia! E por que as pessoas que te entristecem, você desiste delas? É uma igreja que tem que ter paciência. A paciência é isso. É suportar, é não desistir. A paciência é isso. Às vezes a gente tem vontade de enforcar, tem, mas a gente tem que ter paciência. A Bíblia vai dizer que os fortes têm que suportar os fracos. É bom que andem dois, porque se um cair, o outro levanta. É a Bíblia que vai dizer: ó, acompanhe com a sua vida que os irmãos vivam, hein? Poderão andar dois juntos se não tiverem concordância, de acordo? Então nós temos que suportar os outros.
E ela não podia sofrer aos maus. E ela apanhava a prova. Escuta isso daqui que é forte. Os que se diziam ser apóstolos, mas não eram. Eu vou falar isso? Vou. Veste como crente. Anda como crente. Usa a Bíblia como crente. Pega o microfone como crente. Revela como crente. Prega como crente. Canta como crente. Finge ser uma coisa que não é. Porque a Bíblia, o texto que vai dizer. Eles ponhavam à prova os que diziam ser o que eles não eram. Diziam ser o que não eram. E quantos por aí que dizem ser e não são? Só que a igreja de Éfeso é uma igreja que ela tem princípio. Elas ponhavam a prova mesmo. Eu vou trazer para aqui. Porque a gente é muito observador. Quando eu vim para esse ministério, algumas igrejas que eu congreguei, eu não tinha a quantidade de horário que tem aqui para pregar, de palavra. A gente vai ver em outras igrejas aí, é meia hora, 20 minutos, 25 minutos. Eu não sei como, porque eu não sei como trazer uma palavra de 10, 5 minutos. Eu não consigo resumir. O pastor Rogério nos acostumou mal. Esse negócio de palavra, quando a gente vai estende, às vezes a gente quer até ultrapassar. Mas foi porque a gente aprendeu. Então a igreja de Éfeso fazia igual a gente faz quando vê um pregador diferente. Analisando. Deixa eu ver se ele vai pregar. Bom, quem não já fez isso, igreja? Não mente. Não mente. Porque eu já fiz isso. Sabe o que eu falei? Falei, já sei a palavra que ele vai pregar, só prega 3 palavras. Estou cansada de ouvir a mesma palavra. Quando eu falei isso, o homem chegou aqui e pregou uma palavra diferente. Aí sabe o que o Senhor falou? A palavra não é dele. A palavra é minha. O que adianta ser uma igreja de princípio que observa quem é que vai pregar para ver se não vai errar, para ver se não está enchendo linguiça e se perder no meio do caminho? Vai dizer que eles achavam os apóstolos mentirosos. Desde quarta-feira está falando de mentira. Eu falei, eu não vou falar. Mas o pastor chegou aqui e trouxe um ensinamento sobre mentira, sobre Ananias e Safira. Eles ponhavam a prova e eles achavam os apóstolos que se fingiam ser mentirosos. Gente, deixa eu perguntar um negócio. Omissão é mentira ou não? Contar pela metade é mentira ou não? Você acha que não? É uma meia verdade. É mentira. Meia verdade. Eu não queria entrar nisso, mas é o texto. A gente tem que parar de omitir, de contar meias verdades. Porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. É a Bíblia que diz isso. Não é eu, não é o pastor, não é a missionária, é a Bíblia. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, observa bem o que você tem falado, observa bem a tua conduta e como que você tem andado, e para de mentir.
fazer mentira é porque tem. Vem. Nem que for uma meia mentira. Sabe aquele negócio? Tô descendo. Eu vocês falam, oh meu Deus, ó. Mas já tô descendo. Nem saí de casa ainda. É mentira, igreja. É omissão. É. Aí sabe o que a gente faz? Dá os mínimos detalhes. A gente fala, não tem nada a ver. Só que eu vou falar para você, o teu Deus ele é detalhista. É no detalhe que ele vê. Naquele grande dia, quando ele vir buscar a tua igreja, se nesse pequeno detalhe você estiver fazendo isso, você fica. É detalhe. E aí ele vai dizer assim: sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansasse. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que sofria. O presbítero Reginaldo trouxe uma palavra que bem-aventurado aquele que sofre. Bem-aventurado aquele que sofre, porque ele terá a coroa da vida eterna. É necessário você sofrer pelo amor de Deus. É necessário. Aleluia. É necessário você sofrer por causa da palavra. É necessário. É necessário você passar algumas angústias. É necessário. Às vezes a gente se limitando e fica só assim, mas eu só vim para sofrer. Mas quem disse para você que o evangelho ia ser mais de volta? Quem disse? Quem fez essa mentira e falou para você: vem para a igreja, aceita Jesus, que a sua vida vai ser uma maravilha. Você vai ter tudo o que você quiser. Você vai ter casa, carro. Você não vai sofrer. Você vai ter tudo. Você vai ter tudo. É mentira, igreja. Só quem sofre pelo amor dele tem direito à coroa da vida eterna. Hoje aqui pode até não estar dando certo, mas lá em cima vai. Lá em cima vai valer a pena cada sofrimento. Lá em cima vai valer a pena cada lágrima. Lá em cima vai valer a pena o teu trabalho. Lá em cima vai valer a pena o teu esforço. Lá em cima vai valer a pena. Vai valer a pena. Aí a Bíblia vai dizer assim: mas eu tenho porém contra ti, que deixastes o primeiro amor. Versículo 4. Que deixaste. Em algumas traduções vai dizer que abandonaste. Em outras vai dizer que perder. Quero dizer algo aqui. A igreja de Éfeso, ela não perdeu o primeiro amor. Ela abandonou. Abandonou é diferente de perder. Porque perder é involuntário. Você não queria perder. Eu perdi minha chave lá na igreja. Perdi, acho que deixei lá na igreja em algum lugar. Perdi. É involuntário. Deixar e abandonar é voluntário. É premeditado. A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Eu não sei hoje você. Você pode dizer assim: missionária, mas eu não abandonei. Em algum momento da minha história eu deixei. Em algum momento da trajetória da caminhada eu me perdi. Porque a igreja abandonou. Mas tem algumas situações, algumas pessoas que se perdeu no meio do caminho. E por ter se perdido,
perdeu o primeiro amor. Lembra do primeiro amor? Lembra das primeiras obras? Lembra do momento em que você levantou a mão e aceitou Jesus? Você lembra? Você lembra? Você lembra desse momento? Do momento em que você falou assim: eu quero servir a esse Deus. Você lembra desse dia? Você lembra do momento em que você dobrava o seu joelho no chão para orar? E as horas se passavam, você nem marcava tempo. Eu vou orar 1 hora, eu vou orar 2 horas, eu vou orar 3 horas. Não, você se perdia no tempo da oração, porque era uma oração tão gostosa que você estava falando com o Pai, que você perdia até noção do tempo. Você lembra disso? Você lembra do momento em que você carregava o paninho e você chegava dentro da igreja e a irmãzinha do círculo de oração estava cantando o sino da harpa e você não se aguentava e chorava? Você lembra disso ainda? Você lembra disso? Porque a igreja primitiva era isso. Era o primeiro amor. Você lembra disso? Você lembra o amor que você tinha pela obra? Você lembra o amor que você tinha pela palavra? Você lembra que você não tinha nem vergonha de carregar a Bíblia? Você lembra disso? Aleluia, glória a Deus. Você lembra de quando você dava lugar? De quando Deus te tomava e você falava em línguas e você não estava nem se importando quem estava do seu lado? Você lembra? Eu quero trazer a memória para você. Eu quero trazer a memória para você do primeiro amor. Você lembra o primeiro louvor que você louvou? E o céu se abriu e Deus desceu e falou com a igreja. Você lembra disso? Você lembra disso? O Senhor está querendo fazer você lembrar hoje. Lembra do primeiro amor? Lembra das primeiras obras? Você lembra? Lembra quando você ia para a consagração? Às vezes você ia sozinho, só estava você orando. Ninguém estava te vendo, mas você estava lá. Eu não estou nem aí que ninguém está me vendo. Eu sei que eu sirvo um Deus, eu estou aqui por causa dele, por ele. Você lembra disso? Você lembra disso? Você lembra do momento das orações convictas que você tinha? E quando você se levantava, parece que você recobrava força. Você lembra desse momento? Você lembra disso? Você lembra? Lembra disso? Vai lá atrás agora. A gente tem que lembrar de coisas boas, mas eu estou fazendo você lembrar que é para você voltar. Lembra? Lembra? Lembra quando você entrava na igreja e alguém te olhava dos pés à cabeça? Lembra, missionário? Ninguém dava nada. Ah, isso daí é só fogo de palha. Lembra, lembra? Lembra das provações que passou para chegar até aqui? Lembra, Maria de Jesus, quando orava na consagração sozinha? Lembra? O Senhor está fazendo você lembrar hoje. Lembra dos momentos difíceis. Lembra, irmã Cida, que às vezes as pessoas olhavam e não davam nada, mas mesmo assim você e seus filhos estavam lá. Lembra, lembra? Lembra das perseguições e dos levantes. Lembra das calúnias e da morte. Lembra hoje. Lembra hoje. Eu estou te dando a oportunidade de você lembrar hoje. Você lembra, Beatriz, como você louvava? Você lembra? Você lembra quando você louvava uma excelência? É uma virtude diferente. O Senhor está fazendo vocês retomar hoje. Lembra, lembra, lembra daquele louvor que sai da alma. Lembra que mesmo com a alma ferida você abria a boca para adorar e o céu recebia. Você lembra, Cida? Lembra quando você entrou na igreja a primeira vez? Lembra da sua filha a primeira
foi separado ao obreiro. Você lembra? Você lembra disso? Lembra? O Senhor está fazendo você lembrar hoje. Você lembra de ontem? Lembra quando você abria a boca, alguém falava assim, aí não vai sair nada, tímida, vergonhoso. Lembra? Lembra que quando tu abriu a boca, o céu desceu e Deus falou assim, aí está meu filho, é o perfeito louvor, eu que coloquei na boca